A vitória da Revolução Cubana em 59 intensificou as atividades comunistas na América Latina. A Revolução Vermelha estava mais perto. O Brasil já dava seus próprios sinais de inclinação à esquerda. No mesmo ano, a capital foi transferida para o centro do país. Você tem dentro desse ambiente ideológico muito polarizado no mundo e no Brasil, em 55 a eleição do Juscelino Kubitschek, que agrega muitos dos filhos do varguismo e da esquerda, vai levar inclusive à construção de Brasília entregue ao Oscar Niemeyer e um projeto, né, muito esquerdista de poder, de tirar a política, por exemplo, do Rio de Janeiro, de tirar de perto da população, e você encomenda um projeto urbanístico de esquerdistas, de stalinistas, para fazer uma capital totalmente de concreto, sem esquinas, com grandes avenidas, com palácios, onde os políticos podem viver numa redoma, numa ilha, distanciados da população, porque eles são esses iluminados que têm uma visão inacessível à população. A população não vai entender. Por exemplo, você pega o Palácio do Catete do Rio de Janeiro, né? O sujeito abriu a porta do Palácio do Catete, ele está na rua, então ele está no meio do povão. Agora em Brasília não, você tem um lago, tem uma distância, tem não sei o quê. Quer dizer, o presidente é inatingível, ele está no Olimpo. A cidade foi feita para isto. A concepção dos caras é esta. Não se faz isto, a não ser que você tenha um plano na cabeça. E, evidentemente, o Niemeyer tinha. Refletindo o modelo do livro A Cidade Comunista Ideal, escrito por 2 arquitetos soviéticos, Brasília evidenciava o caminho que o país e sua mentalidade estava sendo levado. Os cofres públicos não ficaram impunes à construção da nova capital. A mentalidade desenvolvimentista também estava presente em vários setores da economia. O plano de fazer 50 anos em 5 causou o congelamento de salários, agravamento da inflação, e também foi a primeira vez que ouvimos falar de calote ao FMI. Ao mesmo tempo, uma figura começava a despontar em São Paulo, já tinha sido governador, despontava com o discurso dele do varre, vassourinha, né, combater a corrupção, ganhou uma proporção muito grande no país. E ele sabia fazer o tal do teatro que o político precisa para convencer o povo, né? Ele punha talco para fingir, para simular caspa, ele comia pão com mortadela sentado na calçada, ele quando falava pro público simulava que estava desmaiando de fome, não tive tempo para comer, senhores. Só que ninguém via ele exatamente como esquerdo-direita, sabe essas pessoas que conseguem se transformar em fenômeno político, mas ao mesmo tempo você não entende direito qual é o vínculo dele? A UDN quer capitalizar isso. E Lacerda se aproxima dele junto com a UDN. Tá? E aí o Jânio Quadros parece que é o candidato da direita. Só que o Jânio Quadros não era essa figura maleável, é fácil de você conduzir como eles imaginavam. Ele começou com uma política, ao mesmo tempo interna, de condução econômica até mais ponderada do que a do Juscelino, que não era muito difícil. E na política externa, o Jânio Quadros faz umas coisas que a UDN pensa, o que ele tá fazendo, velho? Polarização tremenda no mundo entre a civilização ocidental, o capitalismo americano e o totalitarismo comunista soviético. Nesse clima você tinha os engraçadinhos, né, que queriam parecer independentes. Nós somos, né, nós não estamos presos a ninguém, nós somos nós mesmos, nós somos cheios de nós mesmos. Ele se reaproxima da União Soviética, o vice dele vai para a China e o pior, ele condecora o Che Guevara, né, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, uma espécie de premiação republicana. Aconteceu o seguinte, eles estavam numa sala e o Jânio Quadros pegou a medalha numa prateleira e colocou no peito do Che Guevara, e aquilo foi um presente, porque a comanda ela teria que ser dada pelo Estado-Maior, por uma decisão das 3 armas. E o presidente simplesmente passou por cima daquilo e deu o comando para o Che Guevara. Bom, isso já causou, então, assim, um desgaste entre o presidente e as Forças Armadas. E depois um desgaste entre o presidente e os setores que lhe davam apoio, os setores conservadores e liberais. Não é que ele fosse, eu não acho o Jânio Quadros comunista, eu acho que o Jânio Quadros, nessa ideia de ser independente, acabava não tendo uma linha diretiva. Como é que eu explico isso? Você tem uma foto num jornal que ele tá com um pé para um lado, um pé para o outro, um olho para um lado, um olho para o outro, o óculos torto. E aí tá escrito, né, que a orientação de Jânio Quadros, alguma coisa parecida com isso.
Então você entende, Jânio Quadros, acho que por essa foto, o cara tá olhando pra tudo que é lá, tá tentando ir pra todos os lados ao mesmo tempo e vai cair. A verdadeira face política de Jânio é exposta quando ele tenta armar uma conspiração que desencadeou os eventos que mudaram para sempre a história do país. O Jânio Quadros fala pro Lacerda: como é que vocês conseguem governar com as assembleias legislativas dos estados? Eu não consigo governar com esse congresso. Como tentando introduzir com o Lacerda e cooptar o Lacerda para apoiar um fechamento do congresso, alguma coisa do tipo, um golpe de estado dessa natureza. O Carlos Lacerda, ele volta ao presidente, ao ministro, e faz uma espécie de chantagem. Fala, ou você renuncia, ou eu vou à imprensa e denuncio tudo. O Jânio Quadros pagou para ver, e o Carlos Lacerda chegou na tribuna da imprensa, escreveu um texto gigante, que era praticamente a edição inteira do jornal, contando tudo o que aconteceu, assim, a reunião, o diálogo que se travou. E denunciou na televisão: olha, o presidente está perdendo o juízo, ele tem que parar com isso, largar essa ideia louca dele. O Jânio Quadros vai lá e renuncia à presidência. Ele percebe que tá isolado e provavelmente ele quis ser um Charles de Gaulle. Ele quis renunciar pro povo ir às ruas pedir volta a Jânio. Ele renunciou. E ele achou que o Congresso não aceitaria sua renúncia, por medida de estabilidade. O Congresso aceita sua renúncia no dia seguinte e ninguém vai às ruas. Jânio, então, perde o cargo. Aquilo foi o prenúncio do que seria 64, porque as pessoas começaram a sentir que o sistema político, o voto, não ia resolver nada, não ia levar a nada. Então ali começa a decair a credibilidade naquela tentativa de construção democrática que o Brasil vivia entre os anos 40, 50, 60. Com a renúncia de Jânio, quem assumiu foi seu vice, João Goulart, ministro do Trabalho de Vargas, deputado federal e vice de JK. Jango era um varguista de carreira. Apesar de não ser ligado ao pensamento marxista, João Goulart tinha ligações com outras ditaduras populistas latino-americanas. Só que quem estuda o período sabe que o Comintern, poder comunista soviético, tinha uma orientação para os comunistas apoiarem. Quando eles estavam fragilizados, quando eles não tinham condições de assumir o poder por uma revolta armada, eles tinham orientação para apoiar os governos nacional-populistas. Por isso que houve apoio comunista à eleição do Juscelino. E, obviamente, começou a haver um interesse comunista no governo do João Goulart. E os ministros militares começaram com o papo de que havia razões de segurança nacional para evitar que João Goulart assumisse a presidência, que ele seria um risco à segurança nacional. Quando Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava na China comunista de Mao Tse-tung, estreitando o relacionamento entre os dois países. Com o impasse da renúncia no Congresso, Jango fez uma série de escalas antes de voltar ao Brasil. Sua última parada era em Montevidéu, onde encontrou-se com Tancredo Neves, o líder do governo no Congresso. E Tancredo diz para ele o seguinte: escuta, tá difícil lá no Brasil, muita resistência. Mas a gente achou uma medida para salvar a Constituição. Na verdade, a gente pode deixar a Constituição um pouquinho de lado. É para salvar o Brasil. E tá, que conversa é essa, né? O Tancredo diz o seguinte: a gente pode fazer um parlamentarismo. Então assim, você é o presidente, mas quem governa é um ministro, primeiro-ministro, tá? Alguém colocado nessa posição pelo Congresso, momentaneamente, tudo. Pode ser, porque se você voltar como presidente vão te perseguir, é melhor você ficar no exílio. E ele diz: pode ser. Agora eu abro um parênteses. O que estava acontecendo no Brasil nesse momento? No Rio Grande do Sul, o cunhado do Jango, chamado Leonel Brizola, estava armando toda uma espécie de revolução contra os grupos que queriam impedir a posse do Jango. Eu assisti, eu vi a agitação, eu vi o povo sendo armado, eu vi trincheira montada na frente do palácio com sacos de areia, eu vi as metralhadoras em cima do Palácio Piratini para defender, e aquilo pretendia ser um foco de resistência, né, para permitir a posse do vice-presidente da República, que estava vindo para o Brasil. Ele era realmente um orador de boa qualidade, mas empolgado com as teses de esquerda, e as sustentava e afirmava, e o Brasil não as queria, e a maioria do Congresso não as queria, né? Então, finalmente, infelizmente, no final do processo todo,
acabou prevalecendo a razão, não é? O presidente aceitou a adoção do parlamentarismo e ele passou, durante 3 meses, ele governou, inclusive nomeou, três primeiros ministros tiveram que ser substituídos porque não se afinavam. Eles representavam uma opinião majoritária que não era a opinião do presidente. Então, nenhum primeiro-ministro servia ao presidente da República. E aquilo ali logo redunda num plebiscito e o presidencialismo volta, o João Goulart recupera os seus poderes. Então ele se torna o presidente da República. Aí sim, com vários poderes na mão. E nesse período da década de 60, o Luiz Carlos Prestes estava com uma reaproximação com a União Soviética, ele mesmo estava já em contato com o Nikita Khrushchev. E nesses documentos ele conta como estava sendo feito o trabalho para que o comunismo assumisse o poder no Brasil. Era o objetivo declarado e expresso. Guerra Fria. E isto se acelerou a partir da chegada ao poder do Jango. Então a reaproximação com a União Soviética, essa aproximação com a China, eram indicativos de que a esquerda estava se reinventando. E essa reinvenção não tinha nada a ver com democracia. E começa uma política econômica intervencionista, também com seu caráter desenvolvimentista, emissionista, inflacionária. O João Goulart não consegue lidar com o problema que já vinha do Juscelino, como eu falei, né? O Jango levou isso a uma potência ainda maior, numa situação de Brasil ainda política mais complicada, mas continuou inflacionando. E chegamos à inflação de 100% ao ano, numa situação insustentável também, não só política. E as greves começaram. Quando você tem uma crise econômica, é o cenário perfeito para começar as greves, o barulho dos sindicalistas, do CGT. Até grupos militares sindicalizados. Nós tínhamos, então, uma possibilidade de república sindicalista, que é uma pré-revolução. O pessoal começa a ficar com medo dessa república sindicalista. E alguns fatos muito especiais acontecem. Ele favorece greves, ele estimula grupos a fazer greves. Greves para pressionar o Congresso. Agora me diz uma coisa, se você é um presidente que promove greves, paralisações nacionais, você, presidente da República, promove paralisações nacionais para pressionar o Congresso, isso é democrático? E isso vai seccionando a sociedade de uma tal maneira, absorvendo ainda o clima, a atmosfera da Guerra Fria, que o João Goulart conclui: o único caminho que resta a ele é se juntar com a extrema-esquerda. Já tem livros que denunciam a presença da KGB aqui naquele período. Você começa a ter guerrilha sendo treinada por cubanos. Também tem livros que denunciam, intelectuais que denunciam isso, tem registros disso. Isso não é segredo que existiam brasileiros que foram fazer guerrilha em Cuba. Em nossas pesquisas, nesses documentos, encontramos informações sobre aproximadamente 41 brasileiros que foram a Cuba fazer guerrilha, aproveitando dessa ajuda da STB, que fornecia essa logística no transporte via Praga.